Quando eu faço determinada pergunta, ela acha que não responde. Eu já disse, você já respondeu com todas as letras. Quando ela fica calada e não diz nada, e olha, ela acha que não respondeu. Mas eu não disse nada, como se precisasse. Diferentes, temos visões diferentes. Então, para eu ser uno, para eu ter unidade com o outro, eu não tenho que ser singular com o outro. Faz sentido? Por quê? Porque eu tenho meus pontos. O fato de morar, que a gente vai fazer agora 30 anos que nós nos conhecemos, né? Eu fiz um... É porque eu ficava muito... Eu queria a data, né? Mas aí a gente fez uma... Eu fiz uma investigação e consegui chegar na data. E aí... É engraçado, isso era importante para mim. Não, isso era importante para mim. Como é que eu não tenho a data que conheci minha esposa, né? Mas eu consegui. E aí... Isso 30 anos nos faz singular? Não. Não. Hã? Nem nunca fará. Nem nunca fará. Mais 30 anos. Não fará. Não fará. Não, o meu não, é o dele. Pega aqui. Não pega no meu, não. Olha, tá vendo? Ela acha que é singular, ó. Que é o microfone, esse é o dela, ó. Tá vendo? Pois não é não, é esse. Eu lembro de uma história que foi uma irmã que contou que ela estava nos Estados Unidos e ela viu um casal de velhinhos, assim, de mais de 80 anos, tá certo? E ela estava lá na frente conversando com ele, e depois eles se encontraram na igreja, e depois do culto ela disse: que coisa linda, vocês são tão unidos. Qual foi a última vez que vocês brigaram? Ela disse: hoje pela manhã. Porque eu estava andando na neve e ele reclamando comigo que eu não sou mais uma jovenzinha, vou quebrar o fêmur e vou ficar acamada. Entende? Então, não podemos, não esqueça isso, sabe? Nós somos plural. E aí é que está. É na pluralidade que eu tenho que crescer. É na pluralidade que eu enriqueço. Imagina que saco seria, imagina, Diego, tu casar com a Diega. Imagina, com a Diega, a tua cara. Menos cabelo na cara não dá, né? Aí fica estranho. Mas imagina, tu te aguentaria? Quantos anos de casado? 19. Tu aguentaria? Tu acha que aguentaria 10 contigo? 5? Não. Não, ok. Então, o plural é rico, o plural é bom, o plural cresce. Não esqueça isso. É porque a gente às vezes se apega no plural no sentido de chatice, sabe? No sentido de birra. Não, aqui não. Aqui. Ela não entendeu, ela não está entendendo o que eu estou falando. Do plural. Posso falar? Então, onde há diferença, há fluxo, certo? Então, se eu tenho, você imagina, um nível assim, existe fluxo. Agora, se há igualdade, é tudo parado, certo? Onde há diferença, há fluxo. Do menor para o maior, e assim vai. Então, a união de componentes com determinada homogeneidade ou identidade. Agora, eu gostaria que vocês viessem e pegassem a cor que identifica cada um de vocês, tá? O casal, só um do casal pode vir, mas cada casal vai pegar 2 pedacinhos de massa, por favor. De cores diferentes que representem você. Rapidinho. Um para cada, é. Bom, agora eu quero que vocês, os 2 pedacinhos de massa, eu quero que vocês juntem no todo. Ok? É mais fácil.
Tá certo? Eu quero que a hora que vocês juntem os dois pedaços num todo. Ninguém pegou dois iguais não, né? Não, né? Ninguém pegou dois iguais não, né? É plural. Que é isso, irmão? Pegou azul. Eu gosto de azul. Ah, tá aí. Pois veja a segunda cor. Mas é para juntar e misturar para ficar Um homogêneo, é. Essa é a ideia. Vamos lá, vou seguindo, tá? Vai fazendo aí. Quem já fez? Você que sabe. O que é que vocês veem? Nos dois, você consegue notar no que você fez, na junção que você fez. Você consegue ver os dois? Sim. Ok. Eu não estou vendo, não. Já virou um. Acho que eu preciso combinar com ele antes. Bem, isso aqui já diz tudo, né, do nosso relacionamento. Oh. Mas lembrando que... Exatamente, esse é o ponto. Nós somos... Você está unindo, é um bloco só, mas você consegue ver as nuances, você consegue ver os filetes, você consegue ver as linhas dos dois. Isso é unidade. Isso é unidade. Quando é que eu começo minha terapia? Quando é que eu começo minha terapia? O meu filho bem certinho. Você é um quê especial, depois eu falo com você à parte. Ainda bem que ele já sabe onde é. Olha só, entende? Isso é homogeneidade. É uma semelhança, um todo integrado e coerente. Mas é uma junção. E está lá a junção. E eu consigo ver as partes. Isso é unidade. Se for um bloco só, que eu consiga ver um só, isso não é unidade, tá? Isso alguém está engolindo o outro. Quer falar? E assim, mesmo que você mude, mesmo que eu mude, mesmo que eu consiga amassar bem amassadinho, não vai ser mais a cor original. Ok? Se vocês olharem e não tiver mais nenhum traço, a cor original não é essa. Não tem essa cor ali, Fá, se você olhar. É um roxo diferente. Então vamos lá, só lembrando, a união, a unidade requer divisão. Parece estranho, mas a unidade requer divisão. Eu tenho que dividir, eu tenho que sair, eu precisei sair da minha família. Eu já tinha saído fisicamente, mas eu precisava sair emocionalmente da minha família. Entende? Eu precisei me afastar de alguns amigos que não eram boas influências. Então, lembra-se, a unidade, ela requer divisão. E eu tenho que fazer escolhas. Quer ver outra escolha? As minhas vontades. Eu precisei dividir. Eu precisei deixar elas fora do meu relacionamento. Entende? Então, isso também vale para os filhos. Por exemplo, eu me lembro que uma vez, uma irmã veio lá em casa, e eu não sei de onde é que ela tirou aquilo. Sinceramente, eu não sei. Mas, enfim, é engraçado porque os meninos aprontavam, eu dava um castigo, aí depois eu descobri que ela ia lá e tirava. Lembra disso? Claro que você lembra. A minha irmã de sangue. E aí, lógico, os meninos chegavam e diziam, papai, mas ela é minha tia, ela tem autoridade sobre mim.
Eu queria ficar de castigo, mas ela dizia que eu não deveria ficar de castigo. Eu digo, pois da próxima vez, se você seguir a autoridade dela, eu vou arrumar outro para você. Mas ela é tia. Enfim. Então, assim, ela veio e aí eu tive uma conversa com ela, eu digo, olha, não faça isso. Aí ela, não sei porquê, eu acho que foi coincidência, ela nunca mais veio, né? Eu acho que foi pura coincidência, mas ela não veio mais, isso já tem mais de 20 anos, não veio mais em Recife. Então, assim, lembra, o que é que eu quero? Para onde eu quero ir? Para onde eu quero direcionar a minha vida? Eu vou ter que perder. Então, eu vou ter que afastar da minha sogra. Eu vou ter que afastar dos meus pais. Lembra que uma vez eu falei que eu fui para minha mãe e minha mãe tratava Dilane com aspereza lá em Fortaleza. Aí eu dizia, mãe, tem um negócio que a senhora não está sabendo. Eu disse, o quê? Eu veio lá de Recife. Dilane já não aguenta mais Fortaleza, nem os meninos, porque todo ano, vamos para de Fortaleza, vamos para de Fortaleza. E aí chega aqui e a senhora trata Dilane com muita frieza. Senhora, eu não estou gostando. Então, assim, ou a senhora começa a tratar Dilane com respeito, a senhora não tem que amar a Dilane, assim mesmo, com a minha mãe. Mas a senhora precisa respeitar a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Senão eu vou começar a repensar se eu venho para cá. Pronto. Tira e queda. Minha mãe entendeu o recado e mudou. E no final, era muito amor, não era? Era muito amor entre vocês. Então, assim, eu precisei separar, tá? Era minha mãe, mas eu precisei separar. Então, não esquece, a união requer divisão. E ela precisa ser cuidada, porque ela pode ser destruída. Tem que cuidar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Cuidar como? Primeiro eu queria falar de duas. Existem questões fundamentais e existem questões complexas. Humildinho. O básico eu peguei em Colossenses, que ele fala das esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai vossa esposa. Engraçado, né? Qual é o mais difícil aqui? Eu cito o peso maior, não é? Amai vossa esposa. Isso é básico, tá o básico. Mas como? Então vamos para o humildinho. Por isso que eu chamo de complexo. Vamos para o humildinho. Filhos, o que é que Paulo está dizendo para os filhos? Obedecei aos vossos pais. Obedecei aos vossos pais. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E nós, o que é que nós não devemos fazer? Não irriteis, não aborreça, não chateia, não enche o saco dos teus filhos, para que não fiquem desanimados. Isso é básico, sabe? Eu me lembro que lá uma vez, deixou o cabelo crescer, é engraçado, né? Quem era eu para ter falado naquele momento, né? Engraçado. Aí a gente brincava que era o cabelo de árvore, porque o cabelo dele, não sei se vocês lembram, mas parecia uma árvore, né? E aí, não sei porquê, as meninas também perturbavam, eu falava às vezes, e depois eu me toquei, eu digo, o que é que eu estou fazendo? Aí um belo dia lá vai, a gente falando, você fica diferente, você fica estranho, não sei o que. Aí um belo dia lá eu saio do banheiro, pelado. Acabou a árvore, terra arrasada no coco. O que foi que houve? Eu disse, nada, não quero mais. É só para nós pensarmos que, de repente, tem brigas que a gente está tendo, que será que são necessárias? Será que eu deveria pagar essa briga com os meus filhos? Tem brigas necessárias. Tem brigas que a gente tem que ir para o pau, literalmente, sabe? Mas nem toda briga eu tenho que brigar. Pensa nisso. Sabe por quê? Porque eu posso desanimá-los, eu posso entristecê-los, eu posso tirar a autonomia, eu posso tirar a liberdade, eu posso tirar até a felicidade deles. Pensa nisso. E aqui eu chamo de complexo, é o refinamento da unidade, é o humildinho. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Então, como ser um mesmo sendo diferentes, aquilo que eu falei, entendeu? O fato de morarmos juntos a qualquer tempo não implica que vivemos em unidade, não. Lembra que a unidade ela pode ser destruída. Então, não é o seu tempo que garante a sua unidade. Não é isso. Cadê?
Às vezes o quê? Obrigada. Às vezes você pode seguir. Você disse que o tempo não implica em unidade. E é verdade, porque o outro pode estar oprimido. Não é unidade. Ele está calado, às vezes, porque não tem para onde ir, não tem onde morar, não quer mudar essa situação, não quer se separar, mas não vive em unidade. Às vezes acontecem as coalizões em casa, entende? Puxando filhos ou alguém para ficar do seu lado. Obrigada. As nuances que sozinho não viria. Estou falando de o que se ganha na unidade, né? São as nuances, os olhares, as observações, as opiniões, a forma de ver determinadas coisas. Isso é rico. Isso é rico. Sabe? Isso não é ruim. Não é ruim o contraditório, né? O contraditório me enriquece. Pensa nisso. E, por fim, lembrando que eu não posso esquecer que, para a unidade, existem 3 pilares no casamento que eu não posso esquecer. Vida sexual saudável. Lembrando que vida sexual saudável pode não ter nada de sexo, desde que seja acordado. Não há nenhum problema nisso. Desde que seja a 2. A 1 não é legal. É a 2. Tá certo? É isso que eu chamo de vida sexual saudável. O amor entre os dois e objetivos em comuns. E lembra que esses objetivos, eles vão modificando com o tempo. Eles vão modificando com o tempo. Antes, um dos objetivos era colocar menino... Hoje é educação de Isa. Antes era viajar, agora é o quê? Agora é Isadora, por um bom tempo. Entende? Então, mas Isadora vai sair, tá? Só lembrando, ela vai sair. Aí é viajar de novo. Aí é viajar de novo. É isso, é isso. Talvez um mês viajar. Então lembra, eu não posso esquecer esse tripé, tá? E objetivos em comum. Eu tenho que ter objetivos em comum. Em qualquer fase da vida eu tenho que ter objetivos em comum. Isso é unidade também. Mas vamos lá, o que impede e dificulta a unidade? Primeiro, falta de comprometimento, engajamento, envolvimento, entrega. O remédio de Dilane é só dela? Não. Não é. Não é dela. Não é dela. Tem uns que precisam de receita. Eu tenho que pensar nisso. Vai ter que ir no médico para assinar uma receita. Quem faz as compras lá em casa sou eu vou ter que ir na farmácia. Isso é meu. Literalmente meu. Embora eu não tome nenhum daqueles coloridinhos. Mas é meu. Isso é envolvimento, entende? É o que é do outro. É tão importante como se fosse meu. Flávio pegou o conjunto de Witt, aí o que aconteceu? De 6 em 6 horas. Quem botou o despertador? Eu. Quem acordava? Bota aí o despertador. Mas eu tinha que acordar, mesmo que não fosse no meu olhinho. Deixa eu falar também. Quando é de madrugada que você levanta para querer fazer xixi, eu também acordo. Pensando nesse compromisso mútuo, né? A gente fica pensando, Evandro, na questão da medicação. Você falou, a medicação é alguma particularidade que ela tem, ou a esposa ou o esposo tem. E se você não tem esse compromisso de ajudar o outro, e ela não toma a medicação, e aí a gente está falando de remédio, mas existem outras complicações, outras situações, isso afeta a você. Se você não contribui para que aquilo seja resolvido, por exemplo, se eu não me acordo, tipo, Micaela coloca o despertadorzinho lá, se eu não me preocupo em Gilson tomar a medicação na hora certa, se ele não melhora da enfermidade, da cólera, ou seja, qual seja o problema que a gente está vivendo, isso vai me afetar.
e afetar a minha família diretamente. Então, é um conjunto. Por isso que quando você fez a dinâmica, é uma questão junto e misturado, mas cada um com a sua individualidade, mas é um problema que afeta o outro e que afeta o outro. Tá entendendo? Então, eu tenho que ter essa preocupação, eu tenho que ter esse compromisso com meu esposo. E aí você falou no anterior, aproveitando o microfone, a questão da... que você falou anteriormente, eu esqueci agora, fugiu, mas bem, fugiu. Você falou anteriormente do assunto. Não. Ali. É preciso, num casamento, objetivos em comum. Tá? Esses objetivos em comum, eu estou falando porque eu escuto muito isso quando eu falo que hoje minha prioridade não são meus filhos, embora eu os ame. Né? Nunca deixei de amar meus filhos incondicionalmente, mas hoje eles não são minha prioridade. Eles já foram, como para Isadora, para Flávio e Micaela. Existe tempo para tudo, né? Isso. Então, hoje meus objetivos são outros, né? Isso. Eu fico olhando para eles com um olhar mais indireto, digamos assim, que eles têm a individualidade. Voltou a nossa cumplicidade do início, tá entendendo? Então, só para a gente pensar nessa questão de que tem tempo para tudo, né? Ok? Então, olha que interessante. Compromissos, essa palavra que vem de comprometimento, tá? É o ato de fazer uma promessa recíproca. Uma promessa recíproca, tá? Então, eu prometo a você e você promete a mim. Ação com vigor, motivação, identificação. Assuma o seu papel. Meninos, vocês têm um papel. O que é o papel? É o que se espera de você. Se espera de um homem. Tem coisas que se espera de um homem, se espera de um marido, tá? Então, assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Tá? Assuma o seu papel. Tá? Então, assim, comprometa-se. Comprometa-se com o seu casamento. Se envolva com o seu casamento. E orar é se comprometer. E fazer. E eu estou falando de coisas simples. Lembra do complexo que eu falei? O básico é amar, mas o comprometimento, ele vem das coisas simples, das coisas simples. Quer ver uma coisa? Eu tenho um problema de estômago, então, às vezes eu falo para a Adilane, algumas vezes, e eu digo, não, já eu tomo. Ela disse, vai tomar alguma coisa para ajudar. E de repente ela vem. Eu sinto esse cuidado, entende? São essas coisinhas, Ou seja, a minha dor é dor dela. Entende? É isso é que é comprometimento. Pensa nisso. Outro ponto é, muito pelo contrário, que pode dificultar desânimo, por vários motivos. Como podemos desanimar na nossa relação com os filhos ou com o esposo? Ou com a esposa? Aquela coisa não resolvida nunca. Desanima? Não é? O que é porque podemos pensar? Desesperança, letargia, melancolia, cansaço excessivo, sabe? Mas não é cansaço físico que eu estou falando não, tá? Eu estou falando de cansaço emocional. Cansaço emocional. Então isso dá desesperança, isso dá desânimo, cansa, sabe? O tempo vai passando e vai desanimando. É por isso que eu tenho que cuidar. Vou falar de novo, tio Kleber. É porque eu acho interessante, é que num casamento a gente tem várias áreas. Temos a área financeira, a área sexual, a área dos filhos. E aí, o bom voltar para casa é quando a gente não pega uma área só e a gente faz com aquela que está dando problema e envenene todas as outras. É isso que faz a gente se sentir bem e voltar para casa. Porque problemas em alguma área a gente vai ter sempre. Seja na área financeira, ou com os filhos, ou na parte sexual. A gente vai ter alguma fase da vida, algum problema em alguma área dessa. E é a gente não envenenar as outras áreas por conta de uma. Das 10 áreas a gente está bom em uma, né? Outro ponto, mágoa.
mágoa é uma grande ferramenta para que a unidade fique comprometida. Por isso o perdão. Por isso que a gente sempre tem que tratar do perdão, não é? Existem coisas que o outro fez e que, por mais que ele faça, mais ele fez. Por mais que ele faça diferente, mais ele fez. Por isso que essas mágoas, elas precisam serem resolvidas, sabe? É muito comum os casais, coisas de anos, às vezes décadas, mas elas ficam. Por isso que resolva. Você quer carregar isso toda a sua vida ou quer viver bem hoje? Decida. Quer viver bem hoje? Deixa lá, sabe? Você não vai apagar, mas deixa lá numa caixinha, num local menos acessível. Aquele armário mais alto que você tem, sabe? Que você não pega tão fácil. Eu não posso deixar na mesa essa mágoa, entende? Eu não posso deixar na mesa da sala, porque toda hora eu pego. Toda hora eu posso pegar. Não, tem que ficar no local mais difícil. Eu não vou ter como jogar fora, seria o ideal. Eu não consigo. Mas eu tenho que botar no local que eu não consiga acessar tão fácil. Entende o que eu estou falando? Ela precisa no local mais difícil, no local mais alto, num quarto com chave. É esse lugar que deve ficar aquela decepção, aquela indelicadeza, aquele ressentimento, sabe? É uma flor. Aquela mácula, aquela mancha que o outro deixou em você. É esse lugar difícil que a gente precisa colocar essas mágoas. É porque você sempre tem aquela mania de esquecer o que você leu na Bíblia. Por isso a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, e a Escola da Bíblia está aí para te ensinar cada vez mais a palavra de Deus. Então, se a gente vai para a palavra de Deus, se a gente pega nossa vida, não é só nossa vida de casada, como esposa, marido ou filho, mas é como nossa vida, como serva de Deus, serva de Jesus, um cristão. Então, a gente lê na Bíblia e daí a gente esquece. O que é que Deus fez, né? O que é que Jesus fez na cruz? Ele estava te ensinando o quê? Ele estava te ensinando que se o teu marido ou se tua mulher te machucar, te maltratar, tirar sangue. Eu estou falando assim, mas, por favor, maridos e mulheres, não tirem sangue dos seus maridos, não. Mas, assim, se te tirar sangue, né, uma coisa sofrida para você, você vai perdoar, assim como Jesus fez lá na cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, vamos viver Jesus na nossa vida. E vamos perdoar, mas perdoar mesmo. E perdoar 70 vezes 7, se for necessário. Por dia. Então, teu marido ou tua mulher é um porre? Nossa, te cansa a beleza? Usa Jesus na vida. Bota Jesus dentro de você. É para isso que o Santo Espírito está vivendo dentro de você. É para isso. Você precisa se encher do Espírito de Deus. Ele vai se mover dentro de você. E você vai fazer exatamente o que Jesus fez. Ele veio para cá, para essa terra, não foi para nada não, foi para te ensinar a viver como Ele. Ele quer que você seja verdadeiramente um cristão. Então, tu lê a Bíblia e tu sabes que tem que perdoar teu marido ou tua mulher. E tu não faz? Então, olha, desculpa, vai para a escola da Bíblia estudar, para aprender o que é que Jesus quer de você. Obrigado. Alguém mais? Outro ponto, orgulho, arrogância. Achei interessante, o C.S. Lewis falou, humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Então, pensa nisso, tá? Eu vejo às vezes os casais, sabe, um se acha acima do outro. É muito complicado isso, sabe? Que aí quando alguém acha isso, sabe? Então, a opinião do outro é menor, o que o outro acha é menor, o que o outro faz é menor, sabe? Pensa nisso. Se tu casou com ele, então tem proximidades, tem coisas parecidas e usa isso, tá?
Outro ponto, egoísmo. Isso é terrível. Isso é um grande destruidor de unidade. Você lembra daquele dia que você falou aquilo, que Denise estava falando, que a pessoa principal de casa era você e você disse que não era você? Você lembra disso? Lembra não? Eu lembro. Não. Eu fiz o comentário. Isso aqui é eficiência. Mas eu gostei muito disso. Não, o contexto era que você não era o mais importante de casa. Você disse, uma coisa eu sei, eu não sou o mais importante de casa. Eu lembro disso. Você lembra disso? Você disse? Gilson. Foi na aula de Gil. Foi. Pronto. Era isso. Pensando nesses pontos que você falou, Evandro, a questão da mágoa, do orgulho, da arrogância, do egoísmo e entre outras coisas que você vai falar. Falando por mim, não é fácil. E aí é onde entra até a questão da aula, que é oração. Só através da oração, como o Denise falou, a leitura da palavra, a oração a Deus, é que eu irei conseguir tirar, né, o orgulho que ainda tem, como você disse, eu tento botar ele numa caixa lá bem, né, inacessível, mas vez por outra ele chega e o cara é insistente. Pense, né, o orgulho, ele vem. Eu pensei que ele tinha morrido lá no batistério, mas ele não morreu não, ele volta. Então o orgulho, a arrogância, né, e as questões de mágoas também é coisa bastante difícil para algumas pessoas mais do que outras, mas só através da oração. Só através da oração. E oração é feito banho, né? Se a gente não toma, é uma coisa diária, uma coisa constante. Uma não vai servir para a outra e assim sucessivamente. Então, é direto, é constante, é persistente. Você tem que estar aos pés de Jesus para ver se você consegue fazer isso, né? Alguém mais? Finalmente, descrença na relação. Eu não acredito mais. Sabe? Se eu não acredito, então a minha unidade vai pro ralo. Hã? É o final, né? É o final. É eu não acreditar. Vem cá, meu filho, venha. Por favor. Obrigado. Então, o que você está dizendo, tudo que você está levantando aí são problemas pelos quais a gente deve orar. Exatamente. Por isso que impede e dificulta a unidade. São coisas para eu orar. Então, eu preciso orar para que eu acredite na relação no meu casamento. Eu preciso orar para que eu acredite nessa relação minha com os filhos. Por mais difícil que ela esteja no momento. Sabe? Lembra. Onde tiver tão ruim, mas eu tenho Deus para me ajudar. Eu não posso esquecer isso. Esse é o ponto da nossa aula, né? Esse é o ponto da nossa aula. Eu preciso orar para que a minha relação com os meus filhos e com o meu esposo, ela tenha essa unidade. Eu gostei, Evandro, porque você fez muito bem dividido. Se a gente vai deixando essas coisas acontecer em nosso relacionamento conjugal, né, chegando a descrença, aí é teoricamente o final, né? Então, se a gente pudesse eliminar mágoas, o orgulho, a arrogância, o egoísmo, o que você foi colocando, a gente olhasse com atenção, não chegaria no final, né? Não, sabe por quê, Reis? Olha só. Se eu estou comprometido, aquilo é meu. Então eu faço com prazer, eu faço com gosto, não é? Então, aquilo é meu. Então, por exemplo, a gente tem cachorros, né? Então, eu ando todo dia, só muda a hora. Dilane ama muito mais cachorro do que eu, indiscutível, né? Dilane cresceu com animais, então ter cachorro com Dilane é fundamental. Mas eu aprendi isso, entende? Então isso é meu.
sabe? E eu imagino que ela vê eu fazendo isso, então é isso, sabe? Então, se eu vou me comprometendo, se eu vou me envolvendo, se eu vou participando da vida do outro, eu deixo de ser egoísta. Mesmo que eu não goste. Não, isso não é hipócrita. Isso é sacrifício. Isso é amor sacrificial. Entende? Tem dia que eu não estou querendo sair com o cachorro. Claro que tem, mas eu saio. O que eu estou querendo dizer? Comprometa-se. Tu acredita nisso? Tu quer isso? Tu quer isso para a tua vida? Isso é importante? Ou tu quer voltar para a casa dos pais, velho? Horrível. Horrível. Imagina eu com essa barba e esse cabelo voltando para a casa dos meus pais. Dá não, gente. Dá não. Tem condição não. Aí tá, não vou voltar para os pais não. Vou morar sozinho. Pior ainda. É ruim demais. O caba não tem nem com quem brigar. Não, imagina. Nem para brigar o caba tem. Vai brigar com o cachorro, é? Com a parede, é? Então, gente, é aqui. Eu não tenho saída. É aqui. Quando eu volto para Fortaleza, eu quero voltar para cá. É aqui, gente. Por isso que eu tenho que cuidar. Por isso que eu não posso me deixar desanimar. Eu não posso deixar desanimar. Por isso, sabe, que eu tenho que guardar minhas mágoas bem longe. Volto a dizer, o ideal seria jogar fora, mas eu não vou conseguir. Por isso é que esquece esse orgulho, esquece a arrogância, tu não vai ganhar nada. Por isso que deixa de ser egoísta. Sabe, Manuel? Sobre a descrença, né? Sim. Olhando de uma forma geral, é fácil a gente desistir do povo lá fora. De você, num relacionamento fora de casa, de amizade, por exemplo. Você tentar convencer uma pessoa a mudar de vida, a mudar de um hábito, e você não acredita mais nessa pessoa. O difícil é você olhar para dentro de casa, ter aquela pessoa que você jurou amá-la, respeitá-la diante da igreja, diante de Deus, e desistir dessa pessoa, entendeu? Por mais mal que ela lhe faça, esteja lhe fazendo naquele momento. E eu acho que assim, vale o sacrifício que você falar. Vale o sacrifício que você acabou de falar, entendeu? De você não desistir, entendeu? Por mais que isso lhe machuque, por mais que isso lhe doa, mas é você jogar o orgulho fora, o eu, e olhar para o seu cônjuge. Ishua, tu levantou, não foi, Ishua? Por favor. Juliana. Vai falar. Ishua, por favor. Toda a experiência. Eu tenho uma dúvida, que é qual o limite? Claro, oxe. Qual o limite do autossacrifício? Qual o limite do autossacrifício para a unidade? Fique à vontade, é para todo mundo, não é só para mim não, viu? A cruz. Jesus, ele nos uniu como família, como povo dele, uniu todas as coisas na terra e no céu com o Pai. O limite foi o suficiente, foi a cruz. Nada. Então, a gente vai ver depois na oração, na última oração de Jesus, que a gente fosse um como ele é com o Pai. Então ele foi até o fim, até a morte dele. Então eu acho que não tem limite, sabe? Eu penso que não tem limite, sabe? É compromissos sem limite, sabe? Todos. Bom dia, querido. Eu gostaria de falar dos meus problemas, da minha vida. Eu fui uma pessoa que perdi minha mãe com 8 anos de idade.
dormi na rua, saí de dentro de casa, dos meus pais, e minha madrasta. Ela pegava o biquinho da asa, cozinhava e botava para a gente comer. Era 5 mulheres e 2 homens. E os filhos dela tudo comendo aquele pedaço de bife. Comia as frutas todas, a gente que ia para o cacete, trabalhava, era duro. Aí eu, com 12 anos, fugi de casa. Fui dormir lá na Vila Comerciária, num NPS que tinha ali, na Vila Comerciária. Aí de noite era que era o sacrifício, a ferramenta toda amarrada na cintura. E os pessoal que dormia lá me chamando para sair, para pegar as coisas dos outros. Quando ele vinha era com galinha, com pão, com isso. Me dava, eu nunca dizia que não queria. Eu digo, eu não quero não. Eu quero meu negócio honestamente. Porque sempre Deus estava no meu controle. Deus me ajudou tanto, porque Ele fez de mim um homem. Aí de manhã eu saía com a fome tão grande daquele lugar ali. Os pessoal me davam um pão e uma banana para eu comer ali na Vila Comerciária, limpava meio mundo de mato. E eu digo, para casa eu não volto. Mas Deus nessa manhã me mostrou um senhor que estava no portão. Dr. Adalberto de Souza, que ele era diretor do posto Dom Vital de Casa Amarela. Eu perguntei a ele, quer fazer esse jardim? Ele disse, mas você é tão pequeno, eu acho que você não faz não. Mas eu vou fazer um teste com você agora de pergunta. Aí ele perguntou tudo a mim, eu respondi tudinho, e disse, é assim mesmo, pode fazer. Aí, quando eu estava fazendo o serviço, a secretária dele chamava Maria Luísa. Gente boa ela, Deus já. Aí ela perguntou, quer tomar café? Eu digo, quero. Você come o quê? Eu digo, como qualquer coisa. Ela disse, eu vou fazer um cuscuzinho com charque. Eu digo, tá bom, pode fazer. Aí, você come muito? Eu digo, como. Ela preparou uma bacia daquela de mexer bolo. Aí eu digo, olha, bote nesse caneco aqui uma lata de leitinho de café. Aí ela botou, eu comi, pá. Aí ela disse, mas rapaz, você come demais, viu? Aí eu digo, eu como um bocado. Aí ela disse, meio-dia vai sair comer. Ela já botou naquela panela grande de novo. Ela já sabia, né? Aí quando o doutor chegou, disse, você fez um bom serviço aqui. Amanhã você venha para fazer lá atrás, a limpar aquelas bananeiras. Eu digo, tá certo. Vai receber agora ou quer fazer, esperar? Não, deixa para tudo. Aí quando foi no outro dia que eu fiz o serviço, ele perguntou, você mora onde? Eu digo, eu moro na rua Albinumeira. Então seus pais são as pessoas mais ou menos, né? Aí eu digo, não, doutor, eu moro na calçada do NPS. Mas ele foi o melhor pai que eu tive no mundo antes de Deus. Entendeu? Porque ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito. Ele disse, olha, vá ali, procura uma casa para alugar. O que você alugar, está tudo certo. Aí eu fui lá e o homem disse, não alugo quarto menino de menor. Eu voltei lá, deixei ele disse, está certo. Eu vou lá com você. Chegou lá, ele pagou 6,5 de quarto. Aí a moça deu a caderneta, a senhora lá e tal, eu peguei a caderneta e aí ele arrumou muito serviço para mim, vai fazer fulano de tal, assim. Aí eu ia, quando chegava lá, eu pegava o dinheirinho, eu chegava em casa, já dava um dinheirinho à moça para anotar na caderneta. Aí teve uma época que eu fui fazer um serviço atrás do Agamenon. Aí um rapaz lá, de uma construção lá, dizendo, estão invadindo o terreno. Eu já estava com 14 anos e quase fazendo os 15 anos. Aí eu digo, chamei ele,
Aí ele veio, eu perguntei, onde é esse terreno? Ele disse, é no lugar tal, tal. Agora você não sabe, espere eu de 5 horas, 5h20 eu saio daqui. Quando ele saiu de 5h20, eu fui mais ele, mas ele era um pinguço tão grande, viu? Ele já tinha cirrose, mas era gente boa, gostava de fazer favor ali. Porque ele disse, olha, tá com dinheiro aí, compra uma cachaça ali que eu vou arrumar uma trilha de gente para limpar o terreno. Eu digo, oba, já estou com o terreno. Aí ela limpou o terreno todinho de noite, saí de lá, era 12h30 da noite. Ele disse, eu vou levar você até lá, porque você sozinho por aí. Aí ele me levou e voltou sozinho. Aí ele disse assim, olha, fale com o pastor que é o mestre da construtora. Aí eu falei com o mestre, com o pastor, aí o pastor disse, para que você quer, meu filho? Para vender? Eu digo, não, eu queria para fazer uma casinha, mas você é tão pequeno. Aí perguntava logo pelos pais e a mãe, né? Aí eu tive que dizer que saí de casa, né, e tal. Aí ele chegou, disse, domingo, sábado você vem aqui, que eu estou aqui, que o prédio vai ser entregue, aí você vai levar isso tudinho que está por aqui, olha. Madeira, teia, o que tiver. Aí o sacrifício foi para arrumar o caminhão, porque ninguém queria ir, porque esperava que eu não ia pagar, né? Mas eu estava com dinheiro. E eu com medo de dar o dinheiro, porque eu pensava que ele não ia, né? Mas ele, quando ele pegou o dinheiro, aí foi, eu cheguei lá de a outra metade, carreguei tudinho. Aí os meninos meteram o cutelo e fizeram a casa. Agora vamos arrumar uma trilha de mulher, uma mulher com a trilha de menino para botar dentro da casa. Que é para a prefeitura, quando chegar no outro dia, botar a plaqueta lá e botar meu nome. Aí justamente fez isso, né? Pronto, aí eu tive a minha casinha, fui viver a minha vida. Entendeu? Mas eu também estou com um problema de família. Eu fui casado a primeira vez com a minha esposa nessa casa onde eu fiz. E ali, olha, eu tive uma esposa, a primeira. Pense numa mulher trabalhadeira e sempre resolvi os problemas com agrado e com tudo. Mas, graças a Deus, até aqui, tudo está correndo bem. E eu agradeço muito a Deus por tudo, né? Obrigado, senhor. Fechei o... Tá bom, mas Deus abençoe o senhor. É bom a pessoa botar para fora o que tem, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Deus lhe abençoe. Verdadeiramente a gente sente prazer com o senhor aqui, né? Quem não conhece é seu José Gomes, ele é quem faz o trabalho aqui do jardim do prédio da igreja e trabalha com maestria, chega aqui quase de madrugada, sai, uma disposição, uma saúde imensa. Deus abençoe, seu José. Obrigado, senhor. Para nós fecharmos, gente. Primeiro, onde não existe afeto e compaixão, não existe unidade. Afeto e compaixão eu preciso ter. Afeto com os meus filhos, com as burradas dos meus filhos. Que é engraçado, né? Eu quero que o meu filho haja como eu penso hoje. Só lembrando, hoje tu tem a idade que tu não é a dele. Na dele, tu fazia igual ou pior. Tá? Porque às vezes a gente compara, né? Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque, de repente, é o que ele consegue fazer naquele momento. Né? Então, pensa nisso, tá? São times diferentes. Tenha compaixão. Mas não existe unidade, tá? Eu preciso ter afeto, carinho, cuidado com o outro. E compaixão. E lembra que pensamento modela comportamento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Dilane tem que achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Mal sabe ela que tem tanta coisa boa para ela, mas ela acha que não tem. E isso é ótimo, ela não está ouvindo eu falar, tá? Pensamento modela comportamento, ou seja, quando eu me comprometo, quando eu me envolvo, quando eu cuido,
o outro acha que eu sou o máximo. E isso modela o comportamento dele. Entende? Pensa nisso. Pensamento modela comportamento. E finalmente eu quero ler João 17, porque uma das grandes influências nessa unidade está no mundo. O mundo é um grande... Cristo nos fala na oração que ele fez a Deus, no João 17, só lembrando, nesse capítulo, eu vou ler o capítulo todo, tá? E aí eu vou frisar os versículos que eu quero. Cristo fala, lembrando que nesse capítulo Cristo está orando a Deus, falando da unidade deles, tá? Ele fala 16 vezes a palavra mundo. Isso diz algo para nós. Cristo fala 16 vezes a palavra mundo, tá? Então, o mundo, porque o mundo tem três conceitos, né? Primeiro, o mundo pode ser planeta Terra, árvore, mundo animal. Me ajude, viu, Rodrigo? Outro seria nações ou povos. E, finalmente, o terceiro sentido de mundo na Bíblia é em relação ao antideus, o contrário de Deus, tá? Então, isso pode afetar a unidade. Então, no caso aqui de João, Cristo está falando do mundo, terceiro ponto. Ele está falando do antideus, tá? Então, olha só o que ele fala. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E ele continua: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E Cristo continua: é por eles, por nós, que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti e te falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste.